Tecnicamente, um episódio incrível. A cena da Batalha da Goela foi a melhor cena de batalha de House of the Dragon até o momento. Eu achei muito inteligente a forma como eles estruturaram esse conflito, a disposição dos navios, toda essa parte da batalha naval eu achei sensacional. A parte dos dragões também foi incrível pra caramba. Confesso pra vocês que quando os dragões chegaram e a galera do navio começou a comemorar, eu assisti assim, sorrindo. Contudo, algumas decisões da Alicent e da Rhaenyra me incomodaram bastante e a gente vai discutir isso aqui nesse vídeo. Nesse vídeo, então, iremos entender o primeiro episódio de House of the Dragon em detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo da minha super cobertura da terceira temporada de House of the Dragon. Toda semana aqui no canal nós vamos ter a análise do episódio da semana e ao longo da semana nós vamos ter mais vídeos comentando elementos específicos do episódio, que é pra gente ficar em dia com toda a mitologia desse universo de Gelo e Fogo. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de Game of Thrones, você precisa estar inscrito no canal se você ainda não tá, e ativa também o sino de notificação para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa o like aí embaixo, que assim o YouTube entende que você está gostando e te entrega meus próximos vídeos. E se você treina, faz academia e quer comprar os seus suplementos, acessórios e roupas de treino com desconto, usa, por favor, o meu cupom Matheus lá no site da Growth, que aí, além de economizar, você ainda ajuda na criação de conteúdo por aqui, beleza? Você entendeu o motivo do dragão não ter respeitado a Rhaena? Tá tudo explicado na cena em que ela o monta pela primeira vez. À primeira vista, pode parecer que essa cena da Rhaena reivindicando esse dragão é muito similar com a cena do Aemond reivindicando Vhagar. Ambos sobem no dragão ali meio que sem jeito, ambos se esforçam para ficar em cima do dragão enquanto o dragão está voando, só que uma coisa que aconteceu com a Rhaena nunca aconteceu com o Aemond. A Rhaena foi derrubada do dorso do dragão dela. E isso aconteceu porque Vhagar é um dragão que não é estranho à companhia humana. Antes do Aemond, Vhagar teve pelo menos 3 montadores conhecidos: Visenya Targaryen, a irmã esposa de Aegon o Conquistador, Baelon Targaryen, o pai de Viserys e Daemon, e a Laena Velaryon, a esposa do próprio Daemon. Já Robovelha é um dragão selvagem, um dragão que nunca teve montador. Robovelha nunca desenvolveu essa conexão telepática que um dragão e um montador de dragão tem quando eles se aproximam. Assim como Rhaena está montando um dragão pela primeira vez, Robovelha está sendo montada pela primeira vez. A verdadeira rainha dos 7 reinos, Daenerys, já disse lá atrás que um dragão não é um escravo. O grande erro da Rhaena foi ter levado para a batalha um dragão que ela nem tinha intimidade. E isso é bem diferente nos livros, tá? Nos livros, Robovelha é um dragão selvagem também, que mora ali em Pedra do Dragão, e ele acabou recebendo esse nome de Robovelha justamente por roubar ovelhas, né? Ele roubava ovelhas para se alimentar e ele é reivindicado por uma semente de dragão, uma menina chamada Urtigas. E é bem legal isso porque os livros explicam como que a Urtigas conseguiu reivindicar Robovelha para ela. Todos os dias, a Urtigas levava uma ovelha até o dragão. Assim, o dragão foi se acostumando com a presença dela, ou seja, a montadora de dragão e o dragão começaram a desenvolver uma intimidade antes dela montá-lo pela primeira vez. Então, quando ela o montou, ela o domou, ela o reivindicou de verdade. A série não adaptou essa personagem e acabou mesclando a personagem da Urtigas na personagem da Rhaena. Ao fugir de Porto Real, Aegon e Larys Strong são parados por homens ali da casa Stalton. A casa Stalton é uma das casas menores ali das Terras da Coroa e eles têm a sua sede em Pouso de Gralhas. Vocês lembram da batalha de Pouso de Gralhas que aconteceu lá na temporada passada? Foi nessa batalha que a Rhaenys Targaryen morreu junto com o seu dragão Meleys. Só recapitulando, Pouso de Gralhas fica aqui pertinho de Porto Real e a um voo de distância de Pedra do Dragão. E nessa cena eles falam também sobre o porto Duskendale, que também fica aqui nessa área. Ou seja, Aegon acabou de fugir de Porto Real, ele tá aqui na terra de pessoas que apoiam a reivindicação da Rhaenyra Targaryen para o Trono de Ferro e ele se negou a renunciar o usurpador. Claro, o Aegon é orgulhoso, mas ele se esqueceu que ele não tá mais no castelo, ele não tá mais na corte e ali no mundo real, ele não vai ser tratado com as mesmas regalias que ele era tratado lá na Fortaleza Vermelha. Para evitar ser morto, o Larys Strong revela a sua verdadeira identidade e revela que ele tá com o príncipe Aegon, né, que tá reivindicando o Trono de Ferro como rei Aegon II. O Aegon não entende muito bem a estratégia do Larys Strong, mas o Larys ele é uma pessoa de pensamento rápido. Ele queria salvar a própria pele. Ele sabe que um dia a mais de vida é uma chance a mais que ele tem para ele conseguir manipular alguma outra pessoa para que os liberte.
À primeira vista, o Larys falou, né, não mata a gente não, leva a gente como prisioneiro pra Rhaenyra que ela vai te pagar uma fortuna. Mas o que o Larys quer mesmo é a liberdade. E ele acha que vai conseguir isso. O Aegon não entendeu a estratégia do Larys muito bem, mas inteligência nunca foi o forte desse menino. O plano da Alicent, ele é tão absurdo que eu não me surpreendi dele começar a dar errado já no primeiro dia. Só recapitulando, no final da temporada passada, a Alicent foi até Pedra do Dragão para conversar com a Rhaenyra e ela falou, né, que ela abriria as portas da Fortaleza Vermelha e que ela entregaria o Aegon a ela quando a Rhaenyra chegasse com os seus dragões, em troca da Rhaenyra poupar a vida dela e a vida de sua filha, a Helena. Rhaenyra contou esse absurdo para os membros do seu conselho e ninguém comprou muito bem essa ideia, e com razão. O Jacerys, ele ficou indignado, ele achou que isso podia ser mais uma armadilha, como aconteceu em Pouso de Gralhas, e ele tá totalmente certo. Qualquer pessoa pensaria o mesmo na posição do Jacerys. A Rhaenyra, ela conhece a Alicent, né, da infância, quando elas eram jovens, e acredita que a Alicent está falando a verdade. Ela fala, nossa, a Alicent se arriscou muito para vir até aqui, mas ela se esquece que ela própria também se arriscou muito na temporada passada, quando ela foi até Porto Real para falar com a Alicent lá naquela cena do Sep. Enfim, a Rhaenyra até começa a fazer planos para invadir Porto Real, falar para avisarem o Daemon para ele voltar, e aí a gente vê a cena da Alicent voltando a Porto Real e chegando novamente à corte. Quando ela chega lá, ela descobre que o Aegon fugiu, ou seja, quando Rhaenyra chegar em Porto Real com os seus dragões, a Rhaenyra vai achar que foi de fato uma armadilha da Alicent, porque a Alicent prometeu que entregaria o Aegon para ela e quando a Rhaenyra chegar lá, o usurpador, o pretendente ao trono, não vai estar lá. A Alicent também percebe que o Aemond não quer mais ir para Harrenhal enfrentar o Daemon, ele quer ficar ali protegendo a cidade. Isso eu já achei meio estranho, porque antes o Aemond queria ir para Harrenhal, mas quem é que ia proteger Porto Real? O Aegon, ele não estava em condições de montar o Sunfyre. O Sunfyre também não estava em condições de proteger a cidade, só teria a Helena. E assim, continuaria na mesma. Então eu não entendi isso muito bem. Mas né, a Alicent percebeu que esse plano genial dela já estava fadado ao fracasso desde o dia 1 e ela começou a tentar ali dar seus pulos para colocar as coisas de novo em ordem, e eu achei isso bem esquisito. A Alicent se tornou uma personagem extremamente patética nessa temporada. Esse plano dela não faz o menor sentido. É sério que ela foi conversar com a Rhaenyra para entregar a cabeça dos dois filhos dela? Todo mundo sabe que enquanto Aegon e Aemond forem vivos, a guerra pelo trono vai continuar. Para a guerra acabar e para a Rhaenyra conseguir sentar no trono de ferro, ela precisa eliminar todos os pretendentes. Então Alicent foi até Pedra do Dragão para planejar a morte dos próprios filhos. É sério, a mesma Alicent que pegou uma adaga e tentou atracar a Rhaenyra e o Lucerys para defender o Aemond lá naquela cena depois que o Lucerys tinha arrancado o olho do filho dela. É essa Alicent que está agora tentando armar pro Aemond ir pra Harrenhal para ser morto? A mesma Alicent que ficou extremamente preocupada com o Aegon quando ele retornou todo moribundo lá da Batalha de Pouso de Gralhas. Ela ficou do lado da cama dele, ela estava rezando por ele. É essa Alicent que quer ver o próprio filho morto? Sabemos que a Alicent nunca foi uma boa mãe. Sabemos que a Alicent sempre teve dificuldades em demonstrar carinho para os seus filhos, mas daí a planejar a morte dos mesmos já é um salto muito grande. Essa foi a parte do episódio que eu não gostei, porque não faz sentido com o que eles próprios construíram da personagem. E a gente sabe que houve treta nos bastidores da série, né, entre o George R. R. Martin, o criador desse universo, o autor dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, e o Ryan Condal, o showrunner da série. Então, essa terceira temporada, a gente não tá vendo mais a história do George R. R. Martin. Nós estamos vendo a história do Ryan Condal no universo do George. A gente precisa aceitar isso e seguir em frente, porque senão a gente vai ficar aí batendo cabeça até o final da série. Mas peraí, só eu que fiquei extremamente desconfortável assistindo o Aemond beijando a Alicent? O que foi isso, galera? E assim, a gente sabe que Targaryens são peculiares, né? Targaryens casam irmão com irmã, tio com sobrinha. Inclusive a gente torceu pro Daemon e pra Rhaenyra ficarem juntos, mas mãe com filho? Aí já é demais até para os Targaryens. A Alicent não consegue ser uma boa mãe, ela não consegue demonstrar carinho pelos seus filhos, e isso é desde a primeira temporada. Tem até uma cena em que ela vai até o quarto do Aegon falar com ele, e ela vê o Aegon lá dentro chorando, e ela olha o filho dela chorando, e ela dá as costas e vai embora. Então aqui, quando ela tentou ser uma mãe, e ela tentou demonstrar carinho e sentimento pelo seu filho Aemond para manipulá-lo, para ele ir até Harrenhal, o Aemond entendeu aquele comportamento esquisito da Alicent, que ele nunca teve aquilo com ela, como uma investida, e foi lá e a beijou. A série já mostrou pra gente que o Aemond tem mommy issues, né? Tem até aquela cena na temporada passada que ele tá naquela casa de travesseiros com aquela cortesã, o Aegon entra ali no quarto dos dois, ele zoa, faz uma brincadeira e diz que mesmo depois de tantos anos, o Aemond continuava com a sua
primeira. E assim, a relação do Aemond com essa cortesã era uma relação sexual sim, mas era também uma relação fraternal. Ele tratava aquela mulher como se fosse uma figura materna. Ele deitava no colo dela e ele desabafava sobre o seu dia. As conversas que Aemond tinha com a cortesã eram conversas que ele deveria ter tido com a mãe, com a Alicent, se ela tivesse sido uma boa mãe. A cabeça do Aemond é toda zoada, então ele entendeu essa aproximação da Alicent de uma forma errada também. Ele achou que ele ia ter um momento de mãe e filho com ela e ele ia beijar ela, e ele ter uma relação sexual com ela. O Aemond é esquisito, mas a cena foi muito desconfortável. E ela foi tão desconfortável que ela chegou até a ser engraçada. Quando o beijo terminou, a gente vê a Alicent e ela tá sem reação. E até eu fiquei sem reação aqui dentro de casa. Um dragão novo apareceu aqui nesse episódio e eu tava muito ansioso para ver ele na série. Vamos comentar sobre o Daemon Targaryen e o seu dragão, a Tessarion, a Rainha Azul. Na cena em que o cavaleiro chega ali até o acampamento Hightower com a carta da Alicent, a gente vê um dragão azulado nessa cena. E esse dragão se chama Tessarion. Ele é dragão montaria de Daemon Targaryen, o outro filho que a Alicent tem. Daemon foi mencionado na série pela primeira vez na temporada passada. Tem uma cena que a Alicent está conversando com o irmão dela, quando o irmão dela chega em Porto Real, e ela pergunta do seu filho Daemon. O filho dela estava morando lá em Vila Velha com a família dela. A Alicent teve 3 filhos homens com o rei Viserys: o Aegon, o Aemond e o Daemon. No livro é dito inclusive que o Daemon Targaryen e o Jacaerys, o filho da Rhaenyra, eles tiveram a mesma ama de leite, que o Viserys acreditava que assim esses meninos eles iriam criar uma conexão muito forte e que eles iriam crescer como irmãos, só que deu tudo errado. Por ser o terceiro filho homem do rei, acabou que ficou sem espaço na corte para o jovem Daemon. Por isso ele foi enviado para Vila Velha para ser criado pela família da sua mãe e para servir como copeiro e escudeiro do Lord Hightower. E falando assim, né, nossa, um príncipe foi servir como copeiro, como escudeiro, cara, que coisa horrível, tadinho, o cara era um príncipe. Mas não, essa é uma posição de grande honra. Você servir como copeiro de um senhor de uma casa nobre é uma posição muito almejada. Vocês vão lembrar que a própria Rhaenyra, ela era copeira do rei Viserys na sua juventude. É isso, Daemon cresceu em Vila Velha e ele foi descrito pelo irmão da Alicent como um menino muito bondoso e um menino muito gentil. Ou seja, foi ótimo pro Daemon, só foi vantagem ele crescer longe da corte e longe da Alicent também, que é uma péssima mãe. O Aemond comentou nesse episódio que o Ormond Hightower estava marchando pelo Vago com 15 mil homens e o Daemon, né, o dragão Tessarion, rumo a Harrenhal. E é isso que está acontecendo. O Ormond Hightower, ele é sobrinho do Otto Hightower. Ele é primo da Alicent e ele é o atual senhor de Vila Velha. Na carta, a Alicent, se passando pelo Aemond, diz para ele não ir até Harrenhal e para ele ficar esperando. O que a Alicent está fazendo é garantindo que quando o Aemond chegasse até Harrenhal, ele não teria nenhum apoio. Ou seja, seria muito mais fácil para o Daemon matar o Aemond lá. Ou seja, a Alicent está armando a morte do próprio filho. Vamos falar da batalha que a gente viu o Daemon lutar aqui nesse episódio? Essa é a Batalha do Ramo Vermelho e a cabeça que foi entregue ao Daemon pelos nortenhos é a cabeça do Jason Lannister. O Jason Lannister é irmão gêmeo do Tywin Lannister, que estava lutando lá na Batalha da Goela. Jason Lannister é o senhor de Casterly Rock e ele apareceu na primeira temporada da série cantando a Rhaenyra. Vocês lembram dessa cena? Ele fica se jogando pra cima dela, ele fica tentando arrumar um casamento com a Rhaenyra, mas ele se estrepa. E agora ele está lutando contra a Rhaenyra nessa guerra. Mas voltando a essa batalha, grande parte das batalhas da Dança dos Dragões acontece nas terras fluviais, só pra gente entender um pouquinho da geografia dessa guerra. Tem as terras da coroa governado por Porto Real. Ao norte tem as terras fluviais, onde o ponto central é Harrenhal, e a oeste tem as terras ocidentais, que são guardadas pela casa Lannister. A Dança dos Dragões acontece em sua grande parte aqui nessa área do mapa. E as terras fluviais, elas são muito importantes e muito disputadas também por conta desse rio Tridente que passa por ali, fazendo as terras fluviais serem um lugar onde muito comércio acontece, um lugar muito propício para a plantação também, ou seja, um lugar muito lucrativo. Esse rio Tridente, ele se divide em 3, o ramo vermelho, o ramo verde e o ramo azul. Essa batalha que a gente viu aqui nesse episódio com o Daemon, ele acontece aqui próximo do ramo vermelho. E essa batalha foi travada pela força da rainha Rhaenyra, os seus exércitos e os exércitos da casa Lannister. E aí vimos que a galera do norte chegou ali com os estandartes da casa Stark. Essa galera do norte vai ser muito importante nas próximas batalhas que acontecerão ali nessa região, mas nessa batalha eles já foram importantes, né? Porque a série mostrou que eles conseguiram matar o Jason Lannister, o protetor do Oeste.
leste. Os nortenhos falaram: viemos morrer pela rainha Rhaenyra. E essa frase, ela é muito emblemática e ela é muito importante porque ela explica muito sobre a cultura dos nortenhos e do motivo dessas pessoas se chamarem Lobos do Inverno. No começo da segunda temporada, nós vimos a cena do Jacerys indo até o norte negociar com o Cregan Stark apoio na guerra da Rhaenyra. O Cregan enviou 2.000 homens para lutar ao sul, e foram 2.000 homens velhos, porém muito ferozes e experientes em batalha. Sabemos que o inverno está chegando, e dessa vez está chegando mesmo, tá? Tem até uma cena na temporada passada que a Alicent começa a sentir ventos frios. Ou seja, se os ventos frios estão chegando tão ao sul assim, é porque o inverno está chegando de verdade. E no norte, o inverno ele é muito rigoroso. As pessoas morrem de frio, falta comida, as pessoas morrem de fome. Não é muito incomum ver muitas pessoas morrendo de fome, famílias inteiras. Então o que acontece? Nesse momento, as pessoas mais velhas, elas apenas saem de casa, elas abandonam os seus castelos para dar chance dos mais novos sobreviverem. Eles literalmente saem para a morte para economizar comida. E com o inverno chegando, essas pessoas mais velhas no norte, né, esses lobos do inverno, sabem que a morte deles está muito próxima. O inverno vai chegar, eu vou ter que me sacrificar para dar chance das outras pessoas da minha família sobreviverem. Então por isso que eles falam que eles vieram morrer pela rainha Rhaenyra, porque eles preferem morrer marchando para a glória do que morrer congelado na neve. Eles preferem morrer com uma espada na mão. Para um guerreiro, morrer em batalha é uma morte muito mais honrada do que você morrer na neve, congelado. Você sair pro frio e deixar a neve fazer seu trabalho, sabe? Então, os lobos do inverno, embora sejam velhos, eles são extremamente perigosos porque eles não estão nem aí pra vida mais. Eles sabem que aquela é a última aventura da vida deles e eles querem fazer acontecer. Eu amo esse universo. Esse universo é muito rico, tem muita história e eu fico fissurado assistindo isso em tela, sabe? E agora eu vou ser polêmico porque, galera, a Rhaenyra não serve pra ser rainha. E aí você vai falar: ah, Matheus, então você torce pelos verdes? Eu, sinceramente, eu quero que um dragão entre dentro do outro e eles se explodam. Eu gostava muito da Rhaenyra, mas desde a temporada passada, ela só tem me feito passar raiva. A mensagem do Corlys chega ali em Pedra do Dragão, a Baela avisa que tá tendo guerra na Goela, a Rhaenyra, ela fala que vai até lá pessoalmente com a sua dragão, a Syrax, e ela é trancada em seus aposentos reais pelo seu filho e pelo próprio comandante da Guarda Real. Em que universo uma rainha seria desrespeitada assim pelo príncipe herdeiro e pelo Lorde Comandante da própria Guarda Real? Eu achei essa cena um ultraje tão grande, todo mundo caga na cabeça da Rhaenyra nessa série. O pequeno conselho dela não a respeita. Na temporada passada tem uma cena que ela dá um tapa na cara do Lorde Celtigar para que ele a ouça, ele preste atenção no que ela está dizendo. E me desculpa, se a Rhaenyra precisa agredir fisicamente os membros do seu pequeno conselho para ser ouvida, ela não consegue ser respeitada pelas pessoas que estão ali dentro do castelo dela, uma rainha com um dragão, como que ela quer governar os 7 reinos? Ela não serve para ser rainha. E sim, no livro é diferente. No livro, a Rhaenyra é incrível. Todos os personagens, eu acho que eles são melhores no livro, com exceção do Viserys. O Viserys ficou melhor na série. Mas nos livros, ambos os lados da Dança dos Dragões são cruéis. A série quis transformar a Rhaenyra nessa mocinha perfeita e ela acabou virando uma pamonha. Me desculpe, Rhaenyra, mas se seu próprio protetor e escudo juramentado não te respeita, você não serve para ser rainha. Como você vai fazer os lordes dos 7 reinos, das casas grandes e pequenas, te respeitarem se as pessoas que convivem com você e que estão morando dentro do seu castelo não fazem isso? Vocês conseguem imaginar a Daenerys passando por isso? Isso sim era rainha de verdade. A gente era feliz e a gente sabia. A Daenerys nunca deixaria alguém ameaçar a autoridade dela dessa forma. Até com o Sir Jorah, que a Daenerys tinha um sentimento, ela foi muito firme. Então assim, a Daenerys nunca será esquecida porque ela sim era uma conquistadora, ela sim era uma rainha de verdade, ela é a melhor Targaryen de todos os tempos. Mas deixando o meu lado fanboy de lado, se a Rhaenyra fosse uma rainha de verdade mesmo, no próximo episódio, o mínimo que ela tinha que fazer era mandar cortar a cabeça do Sir Lawrence por traição. Mas vocês acham que ela vai fazer isso? A cena da Batalha da Goela foi tão incrível que eu acho que vale a pena a gente entender melhor como que foi a geografia desse conflito. Porto Real fica aqui nas Terras da Coroa e é banhado pela Baía da Água Negra. Lembram lá de Game of Thrones que Stannis trouxe seus navios para invadir Porto Real e Tyrion jogou fogo vivo em todo mundo? Então, isso aconteceu aqui nessa baía. Bem pertinho aqui de Porto Real tem Derivamarca, a sede da Casa Velaryon e Pedra do Dragão também, sede da Casa Targaryen. Os navios da Casa Velaryon fecharam essa passagem aqui que liga a Baía da Água Negra com o Mar Estreito, ou seja, qualquer comércio que eles fariam com Essos foi completamente interrompido porque a frota Velaryon não deixa nenhuma embarcação chegar nos portos de Porto Real.
Com isso, todo mundo está passando fome em Porto Real e o Tywin Lannister conseguiu trazer a frota da Triarquia para tentar interromper esse bloqueio. Foi falado no episódio que as embarcações da Triarquia poderiam chegar na Baía de Água Negra através de 3 passagens diferentes. Uma dessas passagens fica ao norte de Pedra do Dragão, outra fica ao norte de Derivamarca e outra ao sul de Derivamarca. A entrada sul é a maior e a mais espaçosa para os navios da Triarquia. Mas o almirante Lyseno mandou frotas passarem pelo norte de Pedra do Dragão. O Sr. Tywin, ele até que protesta naquela cena dizendo que aquela passagem é a passagem mais longe e ele tem razão. Mas o almirante Lyseno, ele não estava querendo saber disso. Ele queria passar por lá porque ele queria saquear Maré Alta, a sede da Casa Velaryon, e a gente viu que ele conseguiu. Corlys, de uma forma muito inteligente, os ludibriou para que eles fossem passar pela entrada que fica entre Pedra do Dragão e Derivamarca. Como a gente viu na cena, é uma passagem muito estreita, mas o Corlys conseguiu passar com sucesso. E aí, quando eles passaram, o Corlys deu a ordem para que eles dessem de novo a volta na ilha, para que eles pudessem voltar para a batalha. Ele queria voltar pela goela, mas aí naquela hora o Corlys viu o castelo da sua casa pegando fogo e ele ficou meio chocado. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem um pouco mais da geografia dessa guerra. Uma coisa que me deixou muito feliz nesse episódio é que a Batalha da Goela não foi sustentada apenas por dragões. As cenas da batalha naval foram muito incríveis também. E eu achei muito legal a forma que eles adaptaram isso, porque nos livros não tem muita descrição, sabe? A gente sabe que houve uma batalha naval e é isso. A série não, a série criou essa batalha naval do zero. Eu achei muito legal toda a estratégia traçada, eu achei muito legal aquele plano do Corlys de tentar encalhar o navio do Lothar. Muito se fala que Corlys Velaryon é um almirante sensacional e esse episódio veio para mostrar o motivo dele ser uma lenda. Quando mais novo, o Corlys fez 9 viagens históricas. Ele foi a lugares que nunca antes um Westerosi tinha ido. E quando ele voltou para casa, ele voltou com tanto dinheiro. Essa viagem foi uma viagem tão bem sucedida que por um tempo a Casa Velaryon se tornou a casa mais rica dos 7 reinos. Eu gostei muito das cenas de luta. A batalha foi muito bem feita mesmo. As cenas do Aelin também foram muito boas. O Aelin, que tem esse certo ressentimento com Corlys por ser um bastardo não reconhecido, quando viu o pai caindo ali na água, ele virou bicho, né? Ele foi para cima e ele matou a Almirante Lothar. Foi dito que a Triarquia chegaria para interromper esse bloqueio da goela com 3 vezes mais força do que a força que a Casa Velaryon tinha para manter esse bloqueio. O que os Lysenos, né, o que a Triarquia não sabia era que o Corlys era um cara muito inteligente e eles não sabiam também, eles não esperavam que os dragões da Rainha Rhaenyra fariam aquele estrago todo. A batalha naval foi incrível sim, mas falar para vocês que quando os dragões chegaram, o Jacerys e a Baela, e eles começaram a queimar os navios, falando Dracarys, e a galera ali no navio começou a comemorar, eu assistindo, eu fiquei até arrepiado. Mas vamos falar da participação dos dragões nessa batalha e vamos falar daquela morte também. Primeiro, vale ressaltar que tanto Vermax quanto Baela Lua são dragões relativamente jovens. Eles possuem muita força ofensiva sim, afinal de contas eles são dragões, mas eles não são tão resistentes quanto dragões maiores que eles, como por exemplo Veiga. É quase impossível furar a couraça de um dragão, mas a gente viu aqui nesse episódio que a Triarquia conseguiu com o Vermax. Uma coisa que eu achei muito inteligente da Triarquia foi lançar esse arpão com um peso em cima do dragão, né? Pelo Vermax ser um dragão relativamente jovem e já tá carregando o montador em cima, esse peso extra acabou sendo demais para ele. Então achei isso incrível. Contra um dragão maior como o Veiga, esse ataque não surtiria efeito, mas contra o Vermax surtiu. O Vermax foi perdendo altitude, foi caindo, e se não fosse a Baela Lua ali passando e cortando aquela corda, o Vermax já teria caído há muito tempo. E aqui eu preciso criticar o Jacerys. Ele não olhou para trás, ele não viu que tinha um troço prendendo o dragão dele, ele era para ter uma faca. Ao invés de ele ficar falando Vermax voa, ele ia lá, cortava a corda e permitiria que o Vermax voasse. Rhaena chegou na batalha com Robo Ovelha tentando ajudar, mas ela atrapalhou mais do que ela ajudou, né? Vamos ser sinceros. Robo Ovelha não sabia o que fazer ali. Robo Ovelha estava queimando todos os navios que via pela frente, tanto navios amigos quanto navios inimigos. Bizarro, porque Rhaena queimou os navios da própria família. Vários navios ali com o estandarte da Casa Velaryon foram incendiados por Robo Ovelha. O grande erro da Rhaena, como eu disse, foi ter levado para a batalha um dragão que ela ainda não tinha plena intimidade. Daenerys já disse, um dragão não é um escravo. Você precisa se conectar verdadeiramente com eles
antes de você partir para fazer alguma coisa perigosa assim. E abrindo parênteses aqui, Daenerys extremamente braba, porque ela se conectou não apenas com um dragão, mas com 3. Foi culpa da Rhaena o Jacaerys ter morrido. O Vermax estava voando baixo por culpa da Rhaena e isso permitiu com que o Vermax fosse atingido por aquele escorpião. O Vermax morreu e uma vez na água, o Jacaerys foi atingido por diversas setas e junto com o seu dragão, ele também deixou esse mundo. O príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro ao trono de ferro pelo lado dos pretos está morto. Rhaenyra acaba de perder o seu segundo filho nessa dança dos dragões. O que será que ela vai fazer agora? É isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. E se inscreve no canal se você não está inscrito, porque amanhã eu vou postar um outro vídeo falando mais sobre esse episódio. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.